Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós aprendemos nas aulas passadas, lição 1, 2 e 3, que os dons eles são dádivas divinas, não é verdade? São presentes, são benesses, concedidas por Deus de acordo com a sua graça, de acordo com a sua vontade para a igreja. E aprendemos também que no Novo Testamento, na Nova Aliança, esses dons estão disponíveis para toda a igreja. No Antigo Testamento, o autor da lição ele fala o seguinte, que os dons, há uma manifestação desses dons espirituais, maiormente os dons de poder, como vislumbres em ocasiões específicas. Agora, no Novo Testamento, não. No Novo Testamento já está disponível à igreja. E a proposta da aula de hoje, irmãos, é nós aprendermos sobre essa categoria dos dons chamados dons de poder. E o Espírito Santo lhe concede esses dons para aquilo que for útil. Esse é um parâmetro que nós devemos observar quando há uma manifestação nos dons da igreja, biblicamente falando. Está edificando a igreja aquilo? Está sendo útil para a igreja aquilo? Interessante que muitas vezes nós não comentamos e raramente ouvimos um comentário. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele trata desses dons espirituais, dá-nos a entender que na igreja de Corinto, além da desordem com relação aos dons, havia muitas pessoas lá falando coisas contrárias à fé cristã. Tanto que é um versículo, no 1 Coríntios capítulo 12, que assim, que ninguém pode falar, ninguém pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. O que significa a palavra anátema? Maldito. É interessante essa observação. Se houver uma manifestação de dons na igreja, seja qual ela for, quaisquer dos dons que forem, que entrem em conflito com a essência do Evangelho de Cristo, você pode descartar. Pode descartar que não porque não tem como entrar em conflito a essência do Evangelho, ainda que aparentemente seja uma manifestação. O que acontecia lá era o seguinte: línguas estranhas, interpretações, contrariando a divindade de Cristo. É importante isso. Então, irmãos, é por isso que o pastor Tiago, na semana passada, nos ministrou aqui sobre o discernimento de espíritos. Tá? Que esse espírito tanto pode ser do homem, como pode ser diabólico também. E é por isso que, geralmente, se for preciso interromper o culto, tomar o microfone da mão de alguém, que seja uma oportunidade, para que haja ordem no culto, para que haja edificação da igreja, para que esse quesito de utilidade dos dons, porque senão vira bagunça, irmãos. Nós temos visto hoje em dia aí muitas aberrações, justamente por causa dessa falta de conhecimento. E essa divisão didática que os estudiosos fazem dos 9 dons espirituais, em 3 categorias, né? A Bíblia não fala sobre essas 3 categorias, que é de revelação, de poder e de elocução, mas foi uma forma didática de dividir esses 9 dons, que constam aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, para um aprendizado melhor, para um estudo melhor. E a proposta da aula de hoje é esta: definir cada dom dessa categoria. Nós vamos falar o que é o dom da fé, o que é os dons de curar, e o que é o que significa o dom de operação de maravilhas ou de milagres. Tá certo? Nós vamos aprender sobre isso hoje. Vamos citar exemplos bíblicos de cada um deles e enunciar também algumas razões, biblicamente falando, algumas razões pelas quais não há uma evidência odierna desses dons de poder. Porque nós percebemos muitas vezes que numa festividade, num momento de fervor da igreja, é mais fácil notar, muitas vezes, o dom de variedade de línguas, né? Variedade de línguas, profecias, e causa impacto na igreja, né? Causa impacto na igreja. Mas e os dons de poder? O que é que está acontecendo que, odiernamente, não está havendo uma manifestação mais efetiva desses dons de poder? Os dons de curar, por exemplo, operação de maravilhas, né? E o dom da fé. Nós vamos ver aqui hoje, no final da aula,
algumas razões. Muito bem, o dom da fé, irmãos, a definição de dom da fé é a capacitação que Deus concede a alguém para realizar coisas que transcendem a esfera natural. Quando se fala em dom da fé, é a capacitação que Deus concede a qualquer pessoa da igreja. E essa capacitação, ela não fica no ambiente abstrato. Existe uma realização de alguma coisa para que seja o dom da fé. Nós vamos definir aqui hoje a diferença, né? Tá certo? Transcendem a esfera natural. Tá? Então não é nada natural, é sobrenatural também. E hora ou outra, quando você estuda assim, a grosso modo, você pega um milagre de Jesus, por exemplo. A partir de hoje é interessante vocês fazerem essa aplicação, a prática do aprendizado que vocês vão ter aqui. Pega um milagre de Jesus ou dos apóstolos e vamos analisar em que categoria que ele se situa. Dom de curar, dom da fé, dom de operação de maravilhas, porque nós veremos no final da aula também que existem milagres que há uma concordância desses dons. Há uma concordância desses dons dependendo da fase em que está esse milagre, tá certo? Então o dom da fé, ele sempre vai realizar alguma coisa que transcende a esfera natural. A melhor definição de fé que o comentarista da lição ele fala, e com certeza nós aprovamos, né? É o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, uma das melhores definições de fé. Vamos ler todos juntos lá, irmãos, os irmãos que estão aqui na sala? 1, 2, 3 já? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem ou não se veem. Pode deixar aí, pastor Tiago, por favor. Essa definição, irmãos, ela é interessante porque ela traz dois pontos importantes aqui para nós. Que a fé, genericamente falando, é o firme fundamento. Firme fundamento do quê? Da confiança em Deus e da esperança em Deus. Quando se fala em fundamentação, quando se fala em alicerce, essa fé aqui que o escritor fala, que a nossa fé que nós que adentramos ao evangelho temos que ter, é uma fé que vai agradar a Deus, porque o mesmo escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele fala o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Não tem como você dizer que tem fé em Deus e não se aproximar de Deus, ou vice-versa. Eu quero me aproximar de Deus, mas não tenho fé. Não existe essa possibilidade. Aqui então, esse firme fundamento, a solidez da nossa vida, a confiança que nós temos em Deus, significa que independentemente da circunstância, independentemente da ocasião, nós temos que confiar em Deus e esperar em Deus. Se vier o resultado, confiamos em Deus. O resultado que almejamos. Se não vier, confiamos em Deus, esperamos em Deus. Entenderam? E a segunda parte interessante desse texto, que é a prova das coisas invisíveis. Então a fé é um firme fundamento da nossa esperança e confiança em Deus, e também uma prova das coisas invisíveis. Não estão vendo, mas existem essas coisas. A Bíblia King James, fiel, a tradução fiel, ela diz o seguinte, que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não são vistas. Então a fé é algo que maravilhoso, né? Suplanta toda a expectativa natural das coisas. O fato de estar invisível, gente, interessante isso, não significa que não exista. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, sofreu no Egito, ele tinha uma maior expectativa, porque ele viu o que a Bíblia fala? O invisível. Interessante essa expressão. E essa fé, então, que Hebreus fala aqui, será que apenas a possibilidade de existir alguma coisa que nós não estamos vendo, nós temos que confiar e esperar em Deus?
Não apenas isso também, ainda que inexista. O fato, a prova, esta fé é tão profunda nessa definição aqui de Hebreus, que nós temos que continuar confiando e continuar esperando em Deus. Porque Paulo, quando escreve os Romanos, capítulo 4, ele fala o seguinte, que Deus, ele é capaz de chamar à existência as coisas que não existem. Como se já fossem, como se já existissem. Interessante esse versículo. Então é o seguinte, essa fé que você tem que ter, que eu tenho que ter, que a igreja tem que ter em Cristo, e não adentramos ainda especificamente no dom da fé, ela tem que superar todas as expectativas no sentido de visibilidade e de existência das coisas. É uma confiança e esperança em Deus irrestrita, absoluta, que nos leva a testemunhar, eu confio em Deus, eu espero em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, independentemente do curso que as coisas tiverem um rumo, eu vou esperar em Deus, eu vou confiar em Deus. Porque aqui, irmãos, essa breve vida nossa na Terra é apenas um sopro em relação à eternidade. Alguém diz assim, interessante, se você tirar 20 anos de 100 anos, você tem 80 anos. Mas se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, continua a eternidade. Então a nossa fé em Deus, ela tem que suplantar esse plano terreno e vislumbrar o invisível e aquilo que está acima do nosso entendimento. Amém? E quando se fala em dom da fé, então a Bíblia fala em muitos textos bíblicos sobre fé. E nós aprendemos aqui, muitas vezes, quando falamos sobre fé, toda vez que acontece a expressão fé na Bíblia, não significa que sempre se refere a dom da fé. A Bíblia fala sobre a fé natural. A fé natural. Paulo, quando escreve aos Romanos, não precisa colocar esse texto, que é conhecido de todos, no capítulo 1, versículos 19 e 20, ele fala que as coisas invisíveis de Deus, ele manifestou através da criação das coisas que se veem, da natureza. Essa é chamada fé natural que a Bíblia fala. A fé natural. O que é a fé natural? Todo mundo tem. Todas as pessoas têm fé natural. Se de repente aqui cortar aqui a transmissão, acabar a internet, todos nós acreditamos, né, e temos fé natural que ninguém vai receber lá a transmissão na sua casa, na sua residência, da aula de hoje. Eu ouvi um exemplo interessante. A fé natural que você tem, sabe qual que é? Aquela que você vai ao médico, ele dá a prescrição médica para você, dá o remédio para você, você vai na farmácia e compra e toma. É interessante isso, né? E não lê a bula e você não leva no laboratório, por exemplo, aquele remédio, para ver se tem ali as substâncias necessárias ali, né? E muitas vezes as pessoas têm essa fé tão cega numa medicina, em alguém, e quando se trata das coisas de Deus, não, quero ver para crer, né? Você está tomando uma vacina lá, uma injeção, você nem sabe o que é, muitas vezes. Mas você tem aquela fé natural. O teu remédio, o médico dá a prescrição para você, tantos comprimidos. Mas quantas vezes, por causa de erros médicos, né, as pessoas... Mas a fé natural é essa. Se a energia acabar aqui, certamente eu vou ficar sem som aqui para falar com vocês. É a fé natural, tá certo? Existe a fé salvífica. Eu não sei se existe a palavra salvífica, as pessoas falam salvífica às vezes, né? Não sei se existe essa palavra, mas o correto é salvífico, ou salvífica, a fé salvífica, que é a fé salvadora. Você pode pôr para nós, por favor, professor Tiago, Romanos capítulo 10, esse é o texto mais longo que nós vamos ler hoje, para vocês entenderem. Romanos capítulo 10, a partir do versículo de número 8, por favor. Então existe a fé natural, que a Bíblia fala, a fé natural, né, que todos têm. Essa fé salvífica, ou seja, a fé salvadora, que não tem nada a ver com o dom da fé ainda. Não chegamos ainda ao dom da fé, tá certo? Não se esqueça que o dom da fé, ele é mais profundo, há uma manifestação sobrenatural da evidência desse dom. A fé salvífica diz assim, em Romanos capítulo 10, versículo 1, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, 9.
A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será? Então aí está se referindo à fé salvífica. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Guardem bem essas palavras. Salvação, 11. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas? Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito ou quem creu na nossa pregação? Aqui a conclusão da ideia. De sorte que a fé vem pelo ouvir, ou é pelo ouvir nessa tradução. E ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Quando a genuína palavra de Deus é pregada, já estudamos aqui antes, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele vai trabalhar no coração da pessoa. E ela vai receber, ela vai crer, ela vai ter esta fé, chamada fé salvífica. E a partir dessa crença, do arrependimento, da aceitação de Cristo como Salvador, ele vai receber a salvação. É a chamada fé salvífica. Tá certo? Existe também a fé como doutrina, irmãos. A fé como doutrina está em 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5 são vários textos. Vamos ler apenas esse aqui. Pastor Tiago, acha para nós, por favor. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Essa terceira definição de fé aqui é a fé como doutrina. Quando alguém falar para você, que fé você professa? Eu professo a fé cristã. É o que Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele fala, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esta fé que aparece em Efésios, aparece aqui em 2 Coríntios, aparece também em Gálatas, se refere à fé como doutrina, tá certo? Mas existe também a fé como fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, todos conhecem até decor esse texto, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Existe mais, continua lá o texto? Mas aqui o que importa para nós é que essa palavra fé. A fé como um ingrediente, ou um gomo, né, como dizem os estudiosos, do fruto do Espírito. A partir de uma vida de comunhão com Deus, a pessoa tem que frutificar. E a Bíblia diz que o próprio Cristo falou, pelo fruto conhecereis a árvore, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, se aquela pessoa, uma pessoa que tem fé, ela manifesta essa fé, essa bondade, esse amor, que vem no conjunto, é a fé como fruto. Tá certo? Então, falamos da fé natural, a fé salvífica, a fé como doutrina e a fé como fruto. Agora, a fé como dom da fé, que é uma categoria, que é um tipo da categoria de dons de poder. Porque a palavra poder, irmãos, do grego, ela tem algumas variações, ela significa dinamite, dinamite, força, energia. Esta fé como dom, ela sai do âmbito abstrato para realizar coisas sobrenaturais. Tá? A fé como dom é um dom especial para uma necessidade particular. Uma necessidade particular, num momento específico. É interessante que nós podemos nos equivocar em alguns conceitos, e esses equívocos estão sendo corrigidos com a lição desse trimestre. Por exemplo, se eu der esse relógio meu para o Marcos,
É um presente, eu dou para ele. Ele vai ficar com esse relógio aqui e vai usar esse relógio na hora que ele quiser. Não é verdade? É um presente, uma dádiva. Mas quando se trata de dons espirituais, irmãos, não significa que a pessoa ela tem a posse daquele dom. Interessante isso. Eu não posso falar aqui, e ninguém pode falar, eu tenho o dom de curar. Se alguém falar isso, é porque não estudou essa lição. Né? Espirituais aqui, ele não está. O próprio pastor Eurico Bergs, que foi um dos comentaristas dessa lição no passado, o Stanley Norton, que é um grande comentarista famoso, teólogo renomado, ele diz o seguinte: você não tem a posse do dom. Ninguém pode falar, eu tenho esse dom da fé, eu tenho. E às vezes tem esse equívoco, não, pastor, de falar assim, eu posso ser usado, eu posso ser um instrumento. Coloque para lá, por favor, pastor Tiago. Eu achei interessante esse texto, me vem à mente agora. Romanos 15, 18, eu acredito. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo, por mim, não tenha feito. Pela obediência dos gentios, por palavras e por obras, e continua falando. Eu não ousaria dizer. Interessante, né? Que Cristo por mim não tenha feito. Ou seja, o Senhor Jesus, o Espírito Santo pode me usar no dom da palavra de sabedoria, da ciência, dom da fé, dom de curar. Mas eu sou apenas um instrumento, eu sou um canal. E justamente, gente, a gente vai falando e vai adiantando já o que leu nos comentários, a gente lê bastante, né? E a questão da ignorância na igreja de Corinto, uma das ignorâncias era essa. Eles achavam, pastor Marcos, eles se elitizavam na igreja, falando assim, pastor, eu tenho dom mais do que o outro achava eu tenho todos os dons. E ele achava que ele é possuidor do dom, ele era melhor do que o outro irmão. Por isso que Paulo, no final do capítulo 12, ele vai falar, agora eu vou mostrar um caminho mais excelente para vocês. Interessante isso. Então, qualquer pessoa que é usada no dom espiritual, o dom é de Deus. O dom do Espírito Santo, ele concede como ele quer, na hora que ele quer, para a utilidade da igreja. Tem que ficar assim, analisar bem conforme for a manifestação dos dons, porque às vezes a gente ouve coisas e vê coisas no meio evangélico, que você analisa, mas que edificação está trazendo aqui para a igreja isso? Não é verdade? Que utilidade que está tendo isso aqui? Alguns tipos de revelações atualmente, né? Nem precisa citar, mas que utilidade que está tendo isso para a igreja? Que nem quem vai edificar a igreja? E coloca-se a manifestação dos dons sobrepujando a autoridade da palavra. O mais importante, mas é a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, o ensino genuíno da Bíblia, do que a manifestação. Os dons, eles são quesitos que vêm ratificar, corroborar, evidenciar a essência do Evangelho de Cristo como algo sobrenatural que pode trazer a uma pessoa uma expectativa de vida eterna. É uma manifestação tênue e terrena do sobrenatural de Deus para nós, para aqueles que professam essa fé e que têm expectativa da vida eterna. Tá certo? Então, é para ser usado e útil numa circunstância inadiável, que no momento só um milagre pode resolver. Só um milagre pode resolver a situação. E vem esse dom da fé é um conceito interessante. Irmão Zé Roberto, ele não pode ser desenvolvido. Eu estou desenvolvendo o dom da fé. Porque Deus me usou lá no dom da fé e estou desenvolvendo. Não existe essa possibilidade. Ele vem a hora que for útil, que o Espírito Santo conceder para alguém. Né? E eu me lembro que no ano de 2000, vocês podem confirmar essa história. O Rubemar, o pai do Rubemar, não sei se já contei para vocês aqui. O Rubemar, que a irmã Eliane tinha marcado o casamento. Dentro de 30 dias aconteceria o casamento. E o pai dele, seu Orestes, cai de cama numa enfermidade terrível. Os irmãos não crentes pressionam o Rubinho para cancelar o casamento. Cancela o casamento, o pai está mal, não tem como. Aí eu falei, aquele momento, né, pastor? E aí eu olho dirigente da igreja, né, pastor? Você é falado aí, né? O que eu faço, Genor? Pergunta para o Rubens, o que eu faço?
Falei, meu Deus, tem misericórdia, né? Só que naquele momento, hoje eu entendo que foi o dom da fé que eu falei, que eu fui usado no dom da fé ali. Eu falei, não desmarca nada, Rubem, porque teu pai não vai morrer. Ele está ruim, está na cama, mas não vai morrer. E aí, pastor, interessante que daí eu fui lá, até eu e o meu pai fomos lá, e oramos por ele, né? Levantou da cama, agora depois de quase 20 anos que ele faleceu, agora, assim. Foi o dom da fé, na verdade, é o dom da fé, hoje eu entendo que é isso. Mas o dom da fé, ele vem num momento assim para você, todos nós podemos ser usados no dom da fé. Aquela palavra naquele momento que precisa, que é inadiável, não se desenvolve. E quem pode ser usado nesse dom? Qualquer crente em Cristo, aqueles que professam a fé como doutrina em Deus, né? A fé de Hebreus 11:1, que independentemente de qualquer circunstância, a fé dele vai ser inabalável, pode ser usado nesse dom, É a fé que remove montanhas, tá certo? Aí, o que é interessante colocar para nós aqui e para quem está nos assistindo aí, a nossa gratidão a vocês que estão assistindo aí a transmissão, compartilha, né? A gente aprende tanta coisa na escola bíblica. Não é aquela ideia. Se alguém for lá na tua igreja, ou vier aqui na igreja, não é aquela ideia, ó, pense positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Visualiza essa bênção tua, visualiza esse carro novo. Até final do ano eu vou conseguir esse carro, até final do ano. Seja determinista, é uma ramificação da confissão positiva. Você não pode confundir a tua organização, o negócio Jesus ensinou, né? Vai construir um prédio, organiza. Depois vai falar, vai ficar metade do prédio lá. E você tem que ser organizado, você tem que ser trabalhador, se esforçar, ser otimista, igual o Marco falou. Mas isso tudo na esfera humana aqui. De correto nos negócios, né? Se esforçar para isso. Mas quando se fala no dom da fé, no sobrenatural, já está falando de espiritualidade, não é verdade? É uma questão, ela vai ocorrer no plano físico, mas com uma utilidade específica. Eu acredito assim. A questão é o seguinte: a gente trabalha no judiciário, a gente vê que é até injusta a situação, né? Mas a questão da alienação fiduciária, por exemplo, é uma lei, é um decreto-lei específico. Que se você atrasar duas parcelas, duas parcelas ou três, você já vai ter que pagar as parcelas atrasadas, mais correção monetária, mais juros, mais as custas processuais, mais os honorários do advogado que vai entrar para tomar teu carro. Entenderam? Então, quem tem financiamento, paga certinho, que senão depois tem que tirar o adesivo lá, né, pastor? Senão tem que tirar o adesivo lá. Daí fala assim, Deus deu, mas aí quem tomou? O banco? Daí vai falar que é o diabo, né? Então, o dom da fé, ele vem num instante específico para uma necessidade específica que só um milagre pode resolver a situação. Exemplos bíblicos existem de monte. Moisés em Piairote sai do Egito, na frente do Mar Vermelho, dos lados montanhas. A expressão Piairote significa no hebraico beco sem saída. Beco sem saída. Quando os filhos de Israel, a Bíblia diz, olham para trás, Faraó e os carros vindo lá, né, levantando poeira. A Bíblia não fala que está levantando poeira, mas eles estavam vindo em milhares de soldados, né, centenas, para você visualizar a situação. Essa tradução Monteiro e Cogida. Eles olham, pastor, o mar, montanhas. Por que nos trouxesse para o deserto? Antes teria sido melhor morrer no Egito. Lá pelo menos tem túmulo, porque o povo gosta de murmurar e falar mesmo, né? O que Moisés se levanta, gente? Interessante o detalhe bíblico. Porque se você lembrar da questão, Deus fala para Moisés assim, né? Por que clamas a mim? Manda o povo marchar. Só que Deus falou isso para Moisés depois. Moisés antes, usando ali o vislumbre, segundo os comentaristas, né, que eu não vejo nem como vislumbre, mas uma efetiva manifestação do dom, né? É que a questão que os comentaristas bíblicos querem colocar uma forma assim, para não tirar assim do Novo Testamento, que já está distribuído com mais amplitude os dons espirituais. Moisés, antes que Deus lhe falasse, vocês vejam o detalhe no texto, é importante isso. O que Moisés fala para o povo? A Bíblia fala assim, não temais.
Estai quietos. Fiquem quietos, por favor. E vede o livramento que hoje o Senhor vosso Deus vos dá. Esses egípcios que estão vendo aí, vindo aqui com a toda contra nós, nunca mais vocês vão ver eles. Que maravilha, hein? Isso é o dom da fé. O povo estava clamando, depois que Deus fala para Moisés, manda o povo marchar. Daí fala, dá a direção para ele toca ali no Mar Vermelho. Esse dom tem várias nuances também, depois vamos comentar no final, se der tempo aqui, né? Vamos correr. A mulher do fluxo de sangue é outro exemplo, 12 anos sofrendo, rompe a multidão, toca em Jesus, Jesus para, pergunta quem me tocou, os discípulos dizem, a multidão te oprime, Senhor, todos te tocam, como tu falas que alguém te tocou? Ele falou, alguém me tocou? Diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher toda trêmula, a Bíblia diz, que ela toda trêmula, ela se apresenta e conta toda a verdade para Jesus, e Jesus, vai em paz, a tua fé te salvou. A fé daquela mulher foi o dom da fé naquele instante. A Bíblia fala que ela tinha padecido nas mãos dos médicos por 12 anos. Mas ali ela exerce o dom da fé. E ela é liberta daquele mal que ele afligia. Muito bem, então, irmãos. O dom da fé é esse. Algo sobrenatural que acontece no plano físico. Já adiantando já uma explicação importante do final da aula. Mas por que Paulo fala então para nós procurarmos e buscarmos diligentemente os melhores dons? Eu posso pedir o dom de curar? Eu posso pedir o dom da fé? Eu posso pedir o dom de operação de maravilhas para mim? É claro que você pode. Nós podemos pedir quaisquer dons para sermos úteis na obra de Deus? Sim, podemos pedir. Agora, se você vai receber aquele dom que você está buscando, é outra coisa. É o Espírito Santo quem vai te usar. Porque isso vai edificar a igreja, o testemunho. Porque a questão de você contar um testemunho, como já ouvi do pastor, do Marcos, do pastor Benedito, do pastor Sérgio, do pastor Tiago, né? Semana passada contou aqui. É interessante nós ouvirmos, isso edifica a igreja. Porque isso nos mostra a atualidade dos dons. Nós não podemos ser ignorantes também, não vou contar porque dá a impressão que eu estou me exaltando. Não, quem sabe conhece teu coração, a tua motivação é Deus. Porque a tua motivação é sincera, ainda que ninguém perceba, Deus sabe, e isso vai causar um efeito necessário e útil na igreja. Se eu estiver contando um testemunho para me engrandecer, como era a igreja de Corinto, né, para achar que eu sou melhor, eu me acho melhor, não vai acontecer nada. Mas o Espírito Santo que comunica a verdade nos corações, vai comunicar. É para nós esse dom. Vamos buscar esse dom. Tá certo? Então você busca diligentemente, né, como eu estou falando, significa esforço mesmo. A palavra é buscar e procurar, é um imperativo. O Tiago falou semana passada do dom da ciência, né, da palavra da ciência ou do conhecimento. No ano de 99, irmãos, eu estava trabalhando em São Paulo e eu trabalhava na 37ª Vara Civil lá, no Fórum João Mendes. Não sei se alguém conhece, Fórum João Mendes. E teve um determinado dia que o telefone tocou, pastor. Isso foi no ano de 99. E quando o telefone tocou, irmã Maria, eu estava trabalhando assim na minha mesa, eu levantei, eu ergui a cabeça. O Espírito Santo falou claramente no meu ouvido e no meu coração. Porque quando o Espírito Santo fala com a gente, é assim, né? Você sente no ouvido, mas no coração também, é algo que te preenche. É interessante isso, né? Eu estou falando aqui para você, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo assim, para você saber definir se é de Deus aquele negócio, né? Falou bem assim, a Eliana está te ligando, dizendo que foi ao médico, fez o exame e deu positivo o exame de gravidez dela. Claramente. Quando eu levantei a cabeça e eu vi isso, aí a diretora falou, Agenor, é para você. A Eliana falou para mim assim, tá de pé ou tá sentado? Eu falei, pode falar sossegado, que já estou sabendo. Fala sossegado. Ela falou, como você está sabendo? Eu falei, acabei de receber aqui antes da sua ligação, a hora que o telefone tocou, o Espírito Santo já me falou. É algo assim, não tem dúvida, irmãos. Porque Deus não opera com dúvida e não traz confusão. E eu posso falar para vocês claramente isso aqui hoje. Ela estava grávida da Júlia, né? Entenderam? É assim que Deus manifesta os dons. Mas a questão é você tem que procurar com zelo, diligentemente. A palavra procurar ali no grego é essa.
É um imperativo para você ser zeloso e se esforçar também. Tá certo? Então falamos sobre o dom da fé. Dons de curar, irmãos. Os dons de curar são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. É por isso que a palavra dons de curar está no plural. Qualquer tipo de enfermidade. Nós aprendemos já isso, né? Quando já sabiam isso? Levanta a mão. A maioria já sabia isso. Eu também sabia disso, né? Mas só que não é só isso. Essa expressão dons de curar, irmãos, está no plural não somente porque esses dons podem ser manifestados na de todos os tipos de enfermidades, mas também significa quaisquer origens. Pode ser física, psicossomática, espiritual, hereditária. Uma vez eu vi uma definição interessante, que a moléstia é algo momentâneo. Você tem aquela moléstia, aquele problema, aquela enfermidade, mas não é uma enfermidade, uma doença crônica, que pode ser hereditária, e pode ser também, como Lucas 13 fala, da mulher que andava 18 anos encurvada por causa de um espírito de enfermidade. Eu costumo dizer e fazer, quando eu vou orar por enfermos, e quem sabe sirva para alguém também aqui, eu oro assim: Senhor, independentemente da origem desse mal, dessa enfermidade, nós repreendemos, porque você não sabe, né? Se Deus não lhe der o discernimento, você não sabe. E também, por outro lado, quando você vai orar, na manifestação dos dons de curar, irmãos, também tem a mesma premissa do dom da fé, que você, no ato, no momento, você pode sentir também ali a questão do agir sobrenatural de Deus, que vai acontecer. Acontece. Você está orando e você está sentindo, vai ser curado. Você ora para Jesus curar, mas tem momentos que você ora para Jesus curar e você sente, vai ser curado. Entenderam? Então você, independentemente da origem do mal, daquela enfermidade. Então, porque Deus já tinha... Essa questão do testemunho do pastor, o Senhor Jesus já comunicou no coração dele, pela palavra do conhecimento. É importante nós definirmos isso, né? O que a palavra do conhecimento, o pastor Tiago explicou semana passada muito bem aqui, é aquilo que está oculto, que ninguém sabe. Mas o Senhor já revelou para o pastor que ia curar. Né? Porque a palavra da sabedoria geralmente é algo que geralmente ela tem uma palavra de sabedoria a partir de algo pré-existente, né, pastor Tiago? A palavra da sabedoria é essa. Você conta, a irmã doutrina chega para mim, Agenor, está acontecendo isso, o que eu poderia fazer? Deus pode me dar uma palavra da sabedoria, falar, ó, toma essa direção, faça isso. Mas a palavra do conhecimento e ciência é diferente. Foi no caso que foi dado o exemplo aqui, quando o rei sonhou e não lembrava do sonho, Nabucodonosor, e Daniel teve que contar o sonho e a revelação. E isso que o pastor falou aqui é o seguinte: houve uma concordância do dom da palavra do conhecimento, que o Senhor falou para ele assim, e de curar, porque ele demonstrou pela Bíblia que aquele caso específico haveria cura. Aí ele falou, foi lá, e os dons de curar, entendeu? Dom da palavra do conhecimento junto com os dons de curar. Então, gente, quando se fala em dons de curar, significa que qualquer tipo de enfermidade, independentemente da origem da enfermidade, mas também significa que esse plural pode significar também, é um conceito novo que eu aprendi, que existem pessoas que são usadas num determinado tipo de cura. Aí o comentarista bíblico fala o seguinte: Filipe, em Samaria, capítulo 8 de Atos, a Bíblia diz que lá havia muita alegria na cidade, os demônios eram expulsos, ele pregava a palavra, mas ali é uma categoria de cura específica. Coxos e paralíticos, depois vocês conferem em Atos capítulo 8, coxos e paralíticos, muitos coxos e paralíticos, mas não fala de cego, não fala de surdo, não fala de outras. Então pode significar também um determinado tipo que Deus, esse plural dons de curar, alguém pode ser usado num determinado tipo de cura específica. Olha aí, muitos paralíticos e coxos eram curados. É um sinal tremendo, né, irmãos? É um dom de cura tremendo, porque paralítico e coxo, né?
Interessante isso aqui, essa expressão e essa definição, justificando o plural de dons de curar. Há pessoas na Bíblia Sagrada, e o pastor Oswaldo falou agora há pouco também, são usados por Deus, foram usados por Deus em inúmeros dons. Adiantando, Eliseu, irmãos, a Bíblia fala que Eliseu era usado por Deus. Se você for contar todos os milagres de Eliseu, de fato, se comprova a questão da porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias nos milagres que ele realizou. Mas a Bíblia diz que ele morreu da enfermidade que ele tinha. Aías, na semana passada, o pastor Tiago deu um exemplo aqui, era um profeta de Deus, usado por Deus, mas na sua velhice estava cego. Paulo, a Bíblia fala que ele tinha o espinho na carne. Interessante essa expressão. Era uma enfermidade, era na carne. Não era nada espiritual, era na carne, era uma doença. E pediu por 3 vezes, né? Para Jesus lhe curar, lhe tirar. E aquele mensageiro de Satanás, a expressão no grego ali, vinha como se fosse um punho cerrado na cara dele, tá vendo? Você está pregando, está curando as pessoas, está pregando o evangelho, está ganhando vida, mas você é um doente, em outras palavras. A Bíblia fala essa expressão esbofetear, como se fosse um soco forte no rosto. E o que Jesus falou para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, você vai morrer, ou seja, com essa enfermidade. Não significa que todos serão curados em todos os momentos, não, gente. Os dons de curar não são isso, tá? Outros entendem que, isso é importante também, a terceira definição que justifica os dons de curar, no plural. Primeiro é porque qualquer tipo de enfermidade. Segundo, porque pessoas são usadas especificamente num tipo de dom de cura. E terceiro, por causa do modus operandi, ou seja, a maneira que foi operado o milagre. Justifica-se sim a expressão plural, dons de curar. Você encontra na Bíblia, gente, na Bíblia Sagrada, a manifestação dos dons de curar de inúmeras maneiras. Tinha cego que Jesus falava o quê? Vê. Bartimeu, o que você quer que eu faça? Quero ver, veja. Outro cego que ele fez? Cuspiu nos olhos de Betsaida e depois tocou. Outros ele tocava. O outro cego ele fez lodo, cuspiu na terra e fez o lodo. Interessante a expressão. Eu vou fazer um comentário no final da aula sobre isso. Outros levanta, toma tua cama e anda. Várias maneiras de operar milagres, gente. Então existe Pedro. O que a Bíblia fala de Pedro? Ele era tão usado nos dons de curar, não é verdade? Que as pessoas colocavam os enfermos nas calçadas, porque sabia, não, Pedro vai passar por tal rua hoje, ele está aqui na cidade, vai passar em tal rua. Vamos calcular aqui, vamos contemporizar, né? Aqui a expressão, para que se entenda. Vai ser à tarde, então à tarde vai fazer sombra, aqui o sol vai, em outras palavras, né? Vamos colocar numa posição enfermo, que de maneira que quando Pedro passar, a sombra dele, ele toca as pessoas. Isso é demais, né? A Bíblia é tremenda, né? Imagina, gente. A sombra de Pedro curava as pessoas. A sombra. Os lençóis de Paulo, muito bem observado, Marcos. Eu marquei aqui. Às vezes as pessoas levam, muitos movimentos levam o lençol, a roupa da pessoa lá, né, para o bispo, para o apóstolo, para o pastor. Mas a Bíblia fala diferente. É os lençóis de Paulo que eram levados. Que unção tremenda, né? Que graça tremenda, irmão. E quando você começa a estudar isso aqui, né? Dá vontade de. A gente vai lembrando dos testemunhos. Eu sei que os irmãos têm testemunhos aí tremendos. Dá vontade de falar o dia inteiro sobre o assunto, porque a Bíblia é tremenda mesmo. Aí o pastor vai fazer uma pergunta aqui, valendo aqui o pastor está fazendo uma pergunta aqui, observação interessante, irmãos, que muitas vezes nos dá dúvida. Quem que tem a fé para receber a cura? Quem ora, quem recebe, ambos. Ou pode ser que aquele que vai receber a cura também não tenha fé e receba. Não perca o final da aula. Bom, vocês entenderam então a questão do plural dons de curar? Independentemente do tipo de enfermidade. Segundo o que eu falei, pessoas específicas, dons específicos. Terceiro,
a maneira da operação do milagre. Agora percebam que nesse caso dos lençóis, etc., que foi citado o exemplo, Deus permitia uma confirmação para comprovar que aquela palavra que Paulo estava pregando, tanto que os 7 filhos de Seva, lá, quando foram exorcizar alguém, o que os demônios falaram para eles? Ó, eles foram falar em nome de Jesus como se fosse um enigma, né? Um talismã. Aliás, o nome de Jesus fosse um talismã, que as pessoas acham que o nome de Jesus é um talismã. Esconjuro-vos em nome do Jesus que Paulo prega. O que os demônios falaram para os filhos de Seva? Nós conhecemos a Cristo e conhecemos a Paulo. Mas quem são vocês? Pularam sobre eles, rasgaram as vestes e eles saíram nus pela cidade, escandalizados. Por quê? Porque não é simplesmente uma palavra ou um objeto. Não, existe algo muito mais sublime em toda a questão. Eu disse em princípio, irmãos, da questão da operação, né? Sombra, lençóis, palavra de ordem, pregação da palavra, profecia, às vezes a pessoa recebe a cura também, né, na hora. O pastor Eruch Bergson, eu falei para vocês, ninguém fala, eu tenho esse dom. Irmãos, os dons não são seus. É que a gente ouve tanto isso, né? E há uma tradição cultural na pregação da palavra, uma tradição, não Bíblia, que o dom assim está pleno no sentido de você recebeu e é teu, né, Oswaldo? A ideia não, o dom é de Deus. O Espírito Santo concede, mas especificamente para o que for útil. Não é porque Jesus usou nos 11 curar hoje que vai usar todo dia. Não é que porque você foi usando a palavra da ciência, do conhecimento. Eu sempre digo o seguinte, irmãos. Eu tenho plena convicção que Jesus já me usou várias vezes na palavra do conhecimento e da sabedoria. Eu tenho plena convicção disso. Só que eu tenho muito cuidado e tenho um pensamento comigo que nada pode tirar a autoridade da pregação da palavra. Eu acredito que a pessoa é usada por Deus, pode ser usada por Deus, mas primeiro ela tem que pregar a palavra, né, pastor? Prega a palavra, geralmente é assim que acontece. E aí, no final, se Deus for usar, amém. Mas não é todo dia que Deus vai usar também. Porque às vezes alguém é convidado, não, vamos convidar aquela pessoa, porque ela é usada e ela vai falar. Irmãos, o Senhor está falando conosco essa manhã, aqui através da palavra, não está? Existe melhor profecia do que essa? Não existe. Toda a vontade plena, perfeita de Deus para a minha vida, para a tua vida, para o teu presente, para o teu futuro, está tudo aqui, ó. Porque nós nos limitamos a querermos coisas temporais ou benefícios temporais aqui, para que se justifique que a nossa fé em Deus? Entra em conflito. 90% das pessoas assim, eles acham que usam técnica da psicologia. Irmãos, aconteceu um fato aqui em Sengés uma vez. Quando Deus faz, irmãos, quando Jesus cura, Ele cura mesmo. E se Ele curou alguém, seu pregador falou para você, ó, agora pode jogar fora o remédio. Não joga o remédio. Há um comentário interessante sobre isso. Só joga o remédio quando se fizer o exame lá e constata que você recebeu a cura. Porque existem pessoas morrendo, eu conheço pessoas que já testemunharam cura e que morreram daquela enfermidade, porque foram enganados, ludibriados e não confrontaram aquilo que ouviram pela palavra de Deus. Tudo que vocês ouviram de mim aqui, nas pregações, o que Paulo fala aos bereanos, né? Eles confiram, vê se tem nexo, né, pastor? Não adianta, eu posso ser o maior pregador eloquente, pode trazer a pessoa mais usada por Deus aqui. Quantas pessoas que eu vi testemunharem aqui nessa igreja, e lamentavelmente, você vê depois, Jesus me curou, fez o exame? Antes de jogar o remédio? Porque o que Jesus falou também, ensinou? Quem que precisa de médico? Os enfermos, Jesus não falou isso? Então, por que o Senhor permite até que haja a medicina, haja o avanço da medicina? Justamente para cuidar das pessoas. Porque a essência do evangelho aqui é uma gota aqui na nossa vida terrena. Irmãos, para não ficar devendo para vocês, em Sengés, teve uma vez, eu estava nesse culto, pastor, e o pastor José Antônio foi usado por Deus na palavra da ciência. José Antônio. Só que ele falava a profecia assim, pastor, falava na maior tranquilidade, assim, sabe? E não falava língua estranha para profetizar. Interessante, né? Ele começou a falar, você lembra, Marcos, disso? Uma pessoa, ele estava no púlpito assim, pastor, e tinha, eu não lembro se era um senhor ou uma senhora assim, sentada assim, daí Deus começou a usar ele na palavra da ciência.
E começou a falar para ela assim, pastor Tiago, falou isso. Sem uma palavra em língua estranha. Só que quando ele falou a palavra, a pessoa não acreditava. Aí só que Deus revelou para ele também, pastor. Daí ele continuou falando, eu estou falando isso para você, você não está acreditando, porque há 12 anos atrás, mais ou menos, eu me lembro que era 12 anos, há tanto tempo atrás, você recebeu uma profecia assim, e não era de Deus. Não era eu que estava falando contigo, mas agora eu estou falando contigo. E para prova que eu estou falando contigo, essa enfermidade na tua coluna, eu estou livrando agora. Palavra da ciência, palavra da sabedoria, dons de curar, operação maravilha, tudo junto. E sem qualquer alarde. Nós temos que perder essa ideia. A manifestação, línguas estranhas, é tudo muito bom, irmãos. Mas não significa que é regra para o Senhor falar em profecia. Às vezes o pastor está profetizando aqui, eu já vi o pastor profetizar aqui, e eu mexo com o meu colega de banco assim, ó, pastor Tiago, pastor Oswaldo, o pastor está sendo usado agora na palavra do conhecimento, na palavra da ciência, da sabedoria. Porque aquele estalo, né, pastor? Parece que no meio da mensagem você fala uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você preparou. Não é, pastor Sérgio? E aquela palavra é direcionada para alguém específico que está na igreja, e a pessoa, o Espírito Santo comunica no coração daquela pessoa. É para mim essa palavra. E não falou às vezes uma palavra em língua estranha. Vamos correr aqui, irmãos. Que o assunto é bom, é palpitante demais, né? Pois bem, o que alguém comentou agora há pouco aí, ó, o autor fala assim: milagres de cura sem transformação de vida pelo poder do Evangelho de Cristo tornam-se apenas elementos de shows para a glorificação do pregador. Agora, quando as curas contribuem para a glorificação de Deus, tem grande valor para a divulgação do Evangelho. Tá certo? Irmãos, se você for analisar alguns milagres de Jesus, Jesus também não fazia alarde. Mateus capítulo 8, depois você lê. Ele cura o leproso, ele desce do monte, cura o leproso. O que ele fala para o leproso? Não conte para ninguém. Vá apenas para o sacerdote falar. Se apresenta apenas ao sacerdote. Ele chega em Cafarnaum, na casa de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre. Ele só dá a mão para ela e levanta. Na hora que ele dá a mão para a sogra de Pedro, ela recebe a cura e serve. A Bíblia diz que a cidade toda veio na porta da casa de Pedro. E muitos demônios foram expulsos, muitos milagres aconteceram, muitas curas aconteceram. No outro dia, bem cedinho, Jesus madruga, vai orar. Os discípulos vão para Jesus e falam: Senhor, a multidão está te esperando, está te procurando, Senhor. O que Jesus fala? Vamos para outro lugar, porque eu quero pregar em outro lugar, porque é para isso que eu vim, para pregar a palavra. É interessante da pregação da palavra. O próprio Cristo ensinando para nós que o mais importante é a pregação da palavra e os sinais são adendos, né? Como os usa a expressão. Muito bem. Como eu disse em princípio, exemplos bíblicos, todos são curados? Todos vão ser curados? Não. Ele, por exemplo, Aías, Timóteo, Paulo fala para Timóteo, as enfermidades de Timóteo eram frequentes. Paulo usa a expressão, por causa das tuas frequentes enfermidades. Epafrodito foi curado, mas Timóteo não foi. Paulo foi curado? Não foi. Eliseu foi curado? Não foi. Sobre Spurgeon, é o seguinte: centenas de livros, um dos maiores pregadores dos séculos passados aí. Ele tinha uma enfermidade crônica, renal, que às vezes não tinha condição de ir para a igreja pregar a palavra. Ele tinha o tabernáculo que onde ele ministrava. Sabe o que ele fazia, pastor? A história diz que ele escrevia o sermão e mandava para alguém ler o sermão para a igreja. Que ele não tinha condição de levantar da cama. Ele tinha depressão. Spurgeon teve depressão. E muitas vezes as pessoas falam que depressão é coisa espiritual. Irmãos, eu tive uma das sequelas da Covid, ainda bem que já passou isso. Teve um dia, numa semana em casa, na segunda semana, pastor, que eu tinha tomado os remédios, eu fiquei num desespero tão grande em casa, que eu pensei, eu acho que isso aí, eu tive um entendimento assim, isso aí deve ser um dos pontos da depressão que as pessoas dizem. Assim, nada estava bom, parece que eu tinha que resolver alguma coisa assim, irmão João Marcos. Urgente, que não ia dar mais tempo, como se eu tivesse que chegar em São Paulo em 20 minutos. Um entediamento assim, meu Deus, o que eu faço agora? Onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Falei, meu Deus, Deus clamei, tem poder, Senhor, tem misericórdia de mim. O Spurgeon tinha depressão, porque quando ele era jovem, ele estava pregando para milhares de pessoas, num determinado lugar. E lá havia alguns invejosos, sempre teve, né? Alguém gritou lá, fogo, fogo, fogo. E o povo saiu em demandada, morreram várias pessoas naquela ocasião. Ele ficou tão traumatizado com aquilo, que ele teve depressão por toda a vida. Às vezes ele tinha que se isolar, se tratar,
para depois voltar para ministrar a palavra. Então, irmãos, as enfermidades nem todas serão curadas, mas a questão, quando se fala de evangelho, fé e dons de curar, é para que haja uma edificação da igreja, uma propagação, ratificação do evangelho, porque a Bíblia não nos garante imortalidade, mas nos garante eternidade com Deus. Indo para encerramento. Inúmeros exemplos nós temos na Bíblia de dons de curar, né? Pedro chega lá em Lida, dá-nos a impressão que Pedro chega em Lida, passa na frente da casa de Enéas. Enéas estava na cama fazia 8 anos, a Bíblia diz. Pedro gritou: Enéas, Jesus te dá saúde. Enéas se levantou e foi curado no mesmo instante. Irmãos, para nós encerrarmos a operação de maravilhas, é a intervenção sobrenatural divina na ordem natural das coisas, de forma visível e imediata. A operação de maravilhas é visível e imediata, tá? A palavra maravilhas ou milagres, ela deriva também da palavra dinamite e uma outra palavra grega chamada teras, que é algo que causa assombro, algo que causa espanto. A operação de maravilhas tem essa conotação. A Bíblia nos traz inúmeros exemplos, irmãos. A viúva que clamou para Eliseu, porque o credor do falecido chegou para levar os 2 filhos. O que a viúva tinha em casa? Meio litro de azeite, né? Aí que Eliseu fala para ela: empresta vasos dos vizinhos, não poucos. E a Bíblia diz que ela entrou na casa, fechou a porta e começou a derramar aquele azeite. E a Bíblia diz que o azeite só parou quando acabaram-se as vasilhas. Vendeu os azeites por orientação do profeta, pagou as dívidas e viveu do resto. Operação de maravilhas, irmãos. Outros exemplos, Josué, né? Capítulo 10, quando venceu os amorreus. Capítulo 10 de Josué. O que Josué fala quando estava guerreando com os amorreus? Algo visível e notório. Sol detém-se em Gibeon e tu, lua, no vale de Aijalon. E a Bíblia diz que o dia ficou quase mais um dia, né? Deus deu a vitória para eles. Interessante esse texto bíblico. A ciência, na década de 60, depois vocês procuram, comprovou esses fatos. Tá certo? Ressurreição de Lázaro. Jesus, quando manda a tempestade se acalmar. Quando Jesus chegou lá em Cafarnaum, e o fiscal da Receita veio cobrar Pedro não tinha um tostão no bolso, né, pastor? Esse texto é lindo demais. E ele falou para Pedro: o teu mestre aí não paga tributo, não paga imposto? Aí Jesus perguntou para Pedro: mas quem que deve pagar os impostos? É o estrangeiro ou os filhos? Pedro falou: são os estrangeiros. Então, em outras palavras, nós não precisamos pagar, né? Mas para que não se escandalizem, faz o seguinte, Pedro: pega a tua vara, vai ao rio, e o primeiro peixe que você pegar, você vai encontrar na boca do peixe um estáter. Percebam o detalhe aqui da operação de maravilhas. Quando o fiscal cobrou o Pedro, ele falou: vocês não pagam o imposto das 2 dracmas? Cada um tinha que pagar 2 dracmas. Agora Jesus fala para Pedro: vai pescar e vai ter um estáter lá, na boca do peixe. O estáter, um estáter valia 4 dracmas. Porque Jesus tinha falado para Pedro: você vai pagar por você e por mim. Operação de maravilhas. Será que Deus opera maravilhas hoje em dia? Claro que opera. Algo espantoso, né, pastor? É claro que opera. Muito bem. Existem outros inúmeros exemplos, não vou citá-los. Irmãos, uma diferença, prestem bem atenção. Uma diferença entre o dom da fé e o dom de operação de maravilhas é que muitas vezes o dom da fé não há um resultado imediato e visível. Jesus chega em Jerusalém, a lição nos traz o exemplo. Dá-nos a entender que é uma tarde, Jesus tinha fome, foi até a figueira, não tinha fruto na figueira. Interessante que nem era época de frutos também, né? Jesus falou: nunca mais nasça frutos em ti. Não aconteceu nada. Só que no outro dia, quando eles passaram por lá, a figueira estava seca. Os discípulos ficaram amedrontados, né? Maravilhados, falaram: olha, a figueira secou.
dom da fé comprovada. Muito bem. Agora, quando é só dom de maravilha específico, é visível e é imediato. Tá certo? Eu disse que em muitos milagres há uma concordância de poder, desses dons de poder. Quando Moisés fala para o povo ficar quieto e ver o livramento, dom da fé. Mas quando o vento sopra a noite toda e abre o mar, eles passam a pé seco, maravilhas. É interessante que, até eu fiz uma frase sobre isso, a mesma terra que era seca para os filhos de Israel, se tornou em lodo para os filhos de Faraó, para os soldados de Faraó, que eles começaram os carros a travar, né, no meio do mar e morreram todos afogados. Uma concordância de dons, gente. Quando Elias profetiza também e desafia os profetas de Baal, quando ele desafia os profetas, ele fala o quê? Falem mais alto. O teu Deus deve estar dormindo, deve estar viajando, né? Deve estar no banheiro. A expressão na original é essa. Tem tradução que nem traz essa expressão, né? Deve estar no banheiro o teu Deus. E eles se cortaram, gritavam, ficaram sem voz, subiam em cima do altar, pulavam e nada. Aí depois Elias repara o altar, joga água por 3 vezes, né? Quando ele falou e desafiou, ele estava com fé que Deus ia fazer alguma coisa. Aí quando ele ora a Deus e o fogo desce, a operação de maravilhas. Muito bem, irmãos. Outros inúmeros exemplos. Paulo, quando estava em Listra, interessante, Paulo estava em Listra, estava pregando a palavra, Paulo viu que aquele coxo lá desde o ventre tinha fé para receber a cura. E chegou no momento, na hora da pregação, Paulo, levanta-te direito sobre os seus pés. E o coxo se levantou e pulava e andava, e todos ficavam maravilhados. Uma concordância do dom da fé, da cura e de operação de maravilhas. Eu não vou comentar, mas só vou citar para vocês, para nós passarmos o microfone para o pastor Oswaldo aqui. Algumas razões pelas quais muitas vezes os dons de poder não acontecem em nossos dias. Tá? Primeira, ignorância dos crentes. É por isso que Paulo fala no comecinho do capítulo 12. Com respeito aos dons espirituais, eu quero que vocês não sejam ignorantes. Nem ignorante assim, não saber aprendendo, e mesmo quando souberem, não achem que vocês são alguma coisa. Vocês são o dono do pacote da bolacha, da última pacote de bolacha, né? Porque tem gente que sabe, estuda muito bem, mas não acredito, sensacionistas, né? Não acredito. É ignorância. Segunda razão, incredulidade dos dons. A Bíblia fala que em Marcos capítulo 16, Jesus falou, e esses sinais seguirão a quem? Os que crerem. E quando Jesus estava na sua cidade, chega, prega na sinagoga, algumas pessoas falam o seguinte, você não é o filho do carpinteiro, é o filho da dona Maria aí? As irmãs dele não estão com a gente? Não acreditaram em Jesus. E a Bíblia diz claramente, irmãos, que Jesus não fez muitos milagres lá por causa da incredulidade das pessoas. Está na Bíblia. Ignorância, incredulidade. Terceira razão, falta de comunhão entre os irmãos. A Bíblia diz que na igreja primitiva os irmãos tinham tudo em comum, na oração, perseveravam na doutrina, comunhão, partir de pão e, conjunção aditiva, muitos sinais e maravilhas eram operados pelos apóstolos. É algo a se pensar, né, pastor? Quando a igreja não está unida também, há um bloqueio da manifestação dos dons espirituais na igreja. Eu vou lá para ver quem vai pregar hoje, eu vou lá para ver o que vai pregar, eu vou lá ver quem que vai cantar. Não há uma unanimidade na comunhão. Quarta razão, não há uma procura diligente. O último versículo do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala, procurai com zelo. Essa expressão grega é, se esforcem, busquem, achem até achar, peçam o dom. Quinta razão, é a penúltima, senão os irmãos vão embora. A ausência da pregação genuína do Evangelho de Cristo. Ah, mas pastor, tem pregação direta, mas é a pregação genuína do Evangelho? Onde que está a base bíblica para isso? Marcos 16. A Bíblia diz que Jesus sobe ao céu, os discípulos pregam a palavra e o Senhor confirma de que forma? Os sinais, né, pastor? Os sinais. E em último lugar, não ocorre muitas vezes a operação dos dons de poder na igreja. Por causa do antropocentrismo no Evangelho.
Tiraram a figura de Cristo do centro e colocaram do apóstolo, do bispo, do reverendo, do pastor, a imagem no cartaz, né, que é maior que a parede da igreja. Não, é aqui que a mão de Deus opera. Não, lá não, mas é aqui. E Jesus nos dá um exemplo da sua descrição. E quando Pedro prega, ou vai com João no capítulo 3 de Atos, naquele milagre tremendo também, que é a palavra da fé, estava ali, o dom da fé, o dom de curar e a operação de maravilhas, as pessoas ficaram abismadas com aquele paralítico que tinha mais de 40 anos, estava ali mendigando. O que Pedro fala? Por que estão olhando para nós como se fôssemos nós? Sabe quem foi? O Jesus que vocês crucificaram, que fez esse milagre aqui na presença de todos vocês aqui. O Jesus que esteve aqui alguns dias atrás, vocês não aceitaram. Foi a fé e o poder do nome desse Jesus que trouxe diante de todos vocês a saúde perfeita a este homem. E depois, no final da pregação, né? Chegou-se a quase 5.000 almas, porque o sinal comprovou a pregação e a manifestação dos dons de poder. Obrigado, Zó.